Britânico, hein, Felipe? 5h30. Britânico. Beleza. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, sou Fernando Santos, sou vice-presidente de comunicação e marketing da Cespro e o Gratidão está fazendo mais um webinar e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre produtividade e atendimento ao cliente. E com isso, tenho o prazer de contar com a participação de um grande parceiro, Felipe Cardoso. E até, Felipe, eu queria propor para ficar um webinar mais dinâmico e tudo. Pessoal, à medida que a gente for conversando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum ponto, pode usar o chat, pode colocar a pergunta, que a gente vai monitorando para que a gente possa responder todo mundo. E, primeiramente, eu queria que Felipe Cardoso se apresentasse. Quem que é o Felipe, né, gente? Legal. Fernando, quero primeiro agradecer a você, quero parabenizar a todos que estão aqui também. Existem várias coisas nesse momento que as pessoas podem fazer. Uma delas é que existem várias lives, né? A gente vai falar sobre isso aqui também, sobre esse assunto, sobre essa mudança de cenário nesse momento da pandemia. Então, quero parabenizar você que está aqui, porque isso já mostra que você é uma pessoa diferenciada, que você está atento às oportunidades que essa crise está trazendo, e é um grande prazer. Eu posso garantir para você que eu vou dar o meu melhor, eu vou dar 100% aqui, vou fazer valer esse tempo seu precioso, tá bom? Bem, meu nome é Felipe Cardoso, eu tenho 40 anos de idade, eu sou pai da Laura, a minha filha, ela tem 5 anos de idade, nasci em Belo Horizonte, morei a vida inteira em Belo Horizonte, hoje eu estou morando aqui no Rio de Janeiro. E antes de eu me apresentar, falar um pouco das minhas formações, eu quero contar um pouco da minha história, né, para que vocês possam conhecer um pouco do Felipe, por que o Felipe está vindo aqui para falar sobre produtividade, por que o Felipe está aqui para falar sobre atendimento, e como que ele vai ajudar a gente nesse momento a poder faturar mais, aumentar as nossas vendas, que esse é o meu maior objetivo. Eu tenho mais de 20 anos de experiência na área comercial. Então, durante mais de 20 anos da minha vida, eu trabalhei na área comercial, eu sou formado em administração de empresas e desde os 18 anos eu trabalhei com vendas. Eu comecei a trabalhar bem cedo, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, meu primeiro emprego foi como office boy e isso me fez conhecer bastante as ruas de Belo Horizonte, principalmente do centro, né? Isso daí há um tempo atrás. E com 18 anos, o primeiro emprego que eu tive na área de vendas, na área comercial, foi numa loja de cia e pesca. Não sabia nada sobre cia e pesca, mas eu sempre gostei de trabalhar com vendas, de trabalhar com pessoas, e essa foi a minha primeira experiência. De lá para cá, eu trabalhei em várias empresas, trabalhei em muitas empresas da área de turismo, sempre trabalhando com a área de vendas. Trabalhei também no segmento de segurança eletrônica, e desde 2016 eu tenho meu próprio negócio, eu tenho uma empresa hoje de desenvolvimento humano, trabalho com treinamentos, com mentoria e com coaching. E o que eu posso falar para vocês é que durante a minha experiência, eu fui desde vendedor até me tornar diretor comercial. Então, eu passei pelas vendas, eu fui coordenador de atendimento, eu fui supervisor comercial, aí me tornei assessor comercial, gerente comercial, até chegar no cargo de diretoria comercial. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu conheço muito bem todas as dores desse mercado, todas as dificuldades que tem, principalmente de vendedores que ficam, às vezes, dependendo das suas comissões, dependendo de suas metas. Eu senti isso na pele e eu não estou aqui para ensinar vocês a fazer a parte da venda técnica, tá? Não é esse o meu objetivo, mas é sim poder falar para vocês um pouco o que fez total diferença nos meus resultados a partir do momento que eu comecei a trabalhar muito a questão comportamental. Então, o objetivo aqui hoje é compartilhar com vocês toda essa experiência, toda essa bagagem de mais de 20 anos na área comercial, e nos últimos 4 anos eu venho me especializando na parte de gestão do tempo, de produtividade, trabalhando muito forte a questão da inteligência emocional, da programação neurolinguística, e juntando tudo isso, eu tenho certeza que eu tenho muito para contribuir com vocês aqui hoje, tá? Então, é um grande prazer estar aqui e, Fernandão,
Vamos lá, vai fazer as perguntas aí que eu espero contribuir com todo mundo. E como você já disse muito bem, se tiver alguma pergunta, se tiver algum tipo de comentário, vamos interagindo. Quanto mais vocês puderem interagir aqui, melhor, porque isso não fica como monólogo, não é mesmo? Esse que é o objetivo, tá? Exatamente. E quanto mais bate-papo, melhor. E não tem dúvida que você vai agregar, tá, Felipe? E vou começar te lançando uma pergunta que não quer calar, né? Como manter a produtividade de uma equipe em tempos de pandemia, que pegou todo mundo de calça curta, né? Como que a gente mantém produtividade? Bacana. Bem, com relação a essa pergunta sua, pegou todo mundo de calça curta, mas eu costumo dizer que é nesse momento realmente que você mostra para que veio. Né? É muito fácil trabalhar quando as coisas estão no azul, quando está tudo muito bem, isso é muito simples. Na hora da dificuldade é que a gente tem realmente a oportunidade de mostrar que nós somos diferentes. Então, primeira coisa que eu quero deixar para vocês que estão aí nos assistindo é que nesse momento é o momento de você criar novas oportunidades, de você poder se reinventar, de você poder trabalhar não só a sua resiliência, mas principalmente de você trabalhar a sua criatividade. E nesse momento, como que você pode aumentar a sua produtividade, né, a produtividade da sua equipe, no momento onde a maioria das pessoas estão em home office, a maioria das pessoas estão tendo que se adaptar, né? Tem gente que já está acostumado com essa rotina, tem gente que essa rotina é uma rotina muito nova. A primeira coisa, Fernando, que eu costumo dizer, e tudo que eu vou falar aqui para vocês, pessoal, eu sou uma pessoa muito congruente. Tudo que eu vou falar para vocês, eu já coloquei em prática na minha vida, eu já compartilhei isso com milhares de pessoas através dos meus treinamentos, através dos meus atendimentos, e eu sou uma pessoa congruente, ou seja, eu não vou falar nada para vocês que eu não coloque em prática na minha vida. Então, o Felipe, ele trabalhou durante muito tempo de uma forma desorganizada, de uma forma sem ter alguns tipos de controle, e isso me gerava uma grande frustração, porque eu tinha uma ligeira sensação, eu não sei se isso acontece com alguém aqui, talvez isso aconteça, talvez você conheça alguma pessoa que pode estar passando por isso. Eu tinha uma ligeira sensação de, no final do dia, eu fazer muitas coisas, ter muitas atividades e chegar no final do dia frustrado. Chegar no final do dia querendo que o dia tivesse mais tempo. Antigamente tinha um banco que vem, a propaganda do banco era o banco 36 horas, então era 24 horas mais 12. Na verdade, isso não existe e isso é uma grande mentira e é muito mais ligado à questão da falta de gestão do tempo, da administração do tempo, do que efetivamente você precisar de mais tempo durante o dia. Se você parar para pensar, durante o dia, a coisa mais democrática que existe, Fernando, é que o dia tem 24 horas. Eu não conheço ninguém que tem mais ou menos do que 24 horas. Se a gente quiser aumentar esse número, são 86.400 segundos por dia. Só que como o tempo é uma coisa preciosa, não tem condições de você guardar tempo de hoje para utilizar amanhã. Esse tempo ele vai zerar hoje. Não tem tempo, não tem jeito de você chegar e falar assim, ô Fernando, eu estou sem tempo, me empresta um pouquinho do seu tempo, que amanhã eu te reponho. Não tem tempo, não tem como você guardar esse tempo. Você tem que usufruir o tempo, ou você tem que utilizá-lo, ou você vai acabar matando o seu tempo. Então, se uma coisa que eu aprendi durante todo esse período, toda a minha jornada, é que é extremamente importante você ter KPIs, que são os indicadores de performance. Afinal de contas, o Fernando gosta, eu lembro, né, Fernando, no período de BNI, você falava muito comigo, o que não é medido não é gerenciado, né? E isso é muito verdadeiro. Então, a primeira coisa que eu recomendo é que vocês tenham indicadores de performance, não só da empresa, mas de cada pessoa. Cada funcionário, cada pessoa, ela pode desenvolver seu próprio indicador de performance e acompanhar isso de uma forma diária. Além disso, o que é importante nesse momento? As pessoas estão se adaptando à realidade, à situação, e é muito importante que você tenha um local adequado. Hoje, eu estou trabalhando de home office também, e aqui na minha casa eu tenho o meu escritório, além do meu escritório ele ter tudo que eu preciso, é um local onde eu consigo afastar. Eu tenho uma filha de 5 anos de idade. Se eu for deixar minha filha interferir durante isso, às vezes vai ser um grande caos. Eu posso não fechar contrato, eu posso não mostrar uma boa aparência, a gente vai falar sobre isso também. E o local adequado, ele aumenta e facilita muito a sua produtividade, para você não precisar fazer pequenas interrupções, né? Senão, no final do dia, você vai ter ali muitas atividades e pouca produtividade.
E o que eu quero aqui é ajudar você a ter resultado. E resultado, né, a produtividade é igual a resultado. Se você não tem resultado hoje no que você está fazendo, você pode ter muitas atividades, mas no final das contas você ficar frustrado e ter pouca produtividade. Uma segunda coisa importante, Fernando, as pessoas elas precisam definir bem os seus horários. Então, um exemplo, na minha própria casa eu vejo a minha esposa, como ela não trabalha muito bem essa questão de gestão do tempo, ela deixa para acordar, e aí vai olhando ali o relógio, vai apertando o relógio, o soneca, como agora ela não tem o deslocamento, ela deixa sempre para acordar na hora que ela precisa trabalhar, e aí às vezes ela trabalha de uma forma desorganizada. Então, se você tiver os seus horários bem definidos, trabalhar com uma agenda, né, uma agenda bem disciplinada, bem organizada, você vai conseguir aumentar muito a sua produtividade. E aqui, pessoal, eu estou falando de todas as áreas, a sua área pessoal e a sua área profissional. Tá? Não vamos falar aqui só de trabalho, porque a gente está falando, antes de qualquer coisa, da questão da sua própria vida. E nesse momento, ela acaba que elas estão mais interligadas ainda, né? Porque a maioria das pessoas trabalhando em home office tem aí algumas atividades de casa que também podem estar dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina. Então, é importante você definir bem os seus horários. Trabalhar com janelas de 30 minutos é um grande conselho que eu dou para vocês. Então, hoje, o Google Calendar, que é a ferramenta que eu utilizo, você pode colocar as suas atividades de 30 em 30 minutos. E isso vai trazer para você uma percepção muito interessante de que o tempo ele não escorre pelas suas mãos. O tempo ele não foge de você. Você tem um tempo sob seu controle. A questão é como que você organiza bem esse tempo. Porque se você não fizer uma organização, se você não definir bem os seus horários e trabalhar com essas janelas de 30 minutos, você pode ir procrastinando durante o dia. Ah, não, eu vou deixar para depois, eu deixo para depois. Quando você vê, acabou o dia e você não fez muita coisa. Aí você vai jogar para o dia seguinte e aí vai trabalhar com muitas atividades urgentes e vai deixar de fazer o que é importante. E o que é importante é o que gera resultado. O urgente, ele dá simplesmente uma sensação para o nosso ego, né, de, que legal, eu fiz muita coisa, mas não gera muito resultado. Você vai ficar ali apagando incêndio. Eu não desejo isso para você. Uma outra coisa importante que eu quero compartilhar aqui também, Fernando, é as pessoas elas se comprometerem a finalizar as atividades no horário que elas marcaram. Não adianta nada aqui o Fernando ter uma agenda linda, o Fernando coloca um monte de coisa dentro da agenda dele e, de repente, o Fernando vai e não faz nada dessas atividades no horário marcado. Então, ele vai estar acabando que se enganando ou tapando o sol com a peneira. Então, se você está bloqueando a sua agenda, se você está trabalhando ali o seu cronograma de atividades, é importante você se comprometer a finalizar aquilo no horário que você programou. E aí você vai ticando, você vai concluindo e vai trabalhando dentro desse planejamento. Isso é extremamente importante, porque senão você vai ficar apagando incêndio, deixando de fazer alguma coisa, aí você faz uma coisa pela metade, aí vai botar a mão na outra coisa, e depois você vai voltar, você não vai ter o foco bem definido, você não vai fazer as coisas muito bem. Então, isso é uma outra estratégia poderosa que eu utilizo e quero compartilhar com vocês. Bem, já que a gente está compartilhando estratégias poderosas, anotem aí, se você não tem papel e caneta, vai lá, corre, pega um papel e caneta também para anotar isso tudo, porque não adianta nada o Felipe vir aqui compartilhar um monte de informações se você não colocar isso em prática. Daqui a pouco você vai acabar esquecendo e vai continuar da mesma forma. Uma outra coisa são os sabotadores, Fernando. É importante, eu costumo dizer que para você sair de uma prisão, é necessário você saber que você está nessa prisão. Então, quanto mais você conhecer os seus sabotadores, mais fácil vai ser para você evitá-lo. Por exemplo, sabotadores que hoje a gente tem televisão, a gente tem um sofá de casa, que às vezes é gostoso. Eu sei que quando eu deito no sofá, provavelmente eu fico ali meia hora, às vezes eu fico uma hora, e isso é um grande sabotador. Então, eu conseguindo mapear muito bem quais são os meus possíveis sabotadores, eu fico mais atento para conseguir, de uma certa forma, combatê-los. Então, se você ficar atento aos seus sabotadores, fizer uma lista, colocar isso no papel, colocar isso na sua agenda, em algum local que você possa visualizar, você vai lembrar, você vai ser uma espécie de guardião de você mesmo
e vai ficar muito mais leve, muito mais fácil para você poder trabalhar. No final do dia, o que você deve fazer? Você deve avaliar como que foi o seu dia. Colocar uma nota de 0 a 10, sendo 0 muito baixo e 10 extremamente produtivo, e você dá uma nota para você mesmo. Você fazendo essa avaliação de resultados esperados com resultados obtidos, vai ajudar muito a sua produtividade. Você vai conseguir visualizar o que você está fazendo de uma forma positiva e você também vai conseguir visualizar o que você não está fazendo tão positivo assim, e isso vai ficar mais simples para que no próximo dia você possa melhorar esse processo. E aí a gente vai trabalhando como um PDCA, a gente vai trabalhando um processo de evolução contínua, e isso aumenta muito a produtividade. Uma última coisa aqui com relação a essa pergunta, Fernando. Se você quer saber hoje se você está sendo produtivo, simplesmente você tem que olhar para os seus resultados. Se os seus resultados estiverem mostrando isso, ou seja, se você estiver tendo bons resultados, seja nos seus relacionamentos, seja na sua empresa, nos seus negócios, na sua saúde, na sua vida pessoal, com certeza você está sendo produtivo. Agora, se você perceber que os seus resultados não estão tão legais assim, provavelmente você não está trabalhando muito bem a sua produtividade. Muito legal, né? Eu acho que produtividade entra muito igual a agilidade, né? A agilidade não se implanta, se mede, né? Todos nós somos ágeis, da mesma forma que todos nós somos produtivos. Então, igual você colocou, se não consegue medir, você não consegue ver se realmente aquela produtividade está sendo eficiente. Pessoal, falar em anotar é interessante mesmo, porque primeira coisa conhecimento é diferente de entendimento, né? Então, exatamente. isso aí é complicado e às vezes a gente tem essa leve confusão. E, cara, principalmente eu acho que é um fator a gente pensa em produtividade das pessoas, de eu ter um time mais produtivo, de eu ter um time que vai fazer as coisas com mais eficiência e de maneira eficaz, né? Fazer a coisa certa, né? Não adianta fazer só mais rápido aquilo que é errado, mas também fazer aquilo que tem que ser feito. E Exato. um detalhe que é muito importante também é o atendimento. O atendimento mudou, né? Principalmente nessa época agora que a gente está vendo que talvez a forma que eu atendi o cliente com certeza não vai ser a mesma que eu vou atender o meu próprio cliente, que ele vai ser totalmente diferente. E como que você acha que o atendimento pode ser efetivo e diferenciado para manter um cliente na base? O cliente que eu tenho hoje, pensando nele amanhã. Como ele vai ser diferente, ele vai pensar diferente e vai me exigir coisas diferentes. Legal. Complementando aqui o que você disse, Fernando, eu costumo dizer que conhecimento, simplesmente, você ter uma informação, você pode estar gerando conhecimento. Agora, se você quer transformar conhecimento em sabedoria, você tem que colocar uma palavrinha mágica chamada ação. Conhecimento mais ação é igual a sabedoria. Hoje o que eu percebo é que tem muitas pessoas que têm vasto conhecimento, mas não colocam isso em prática. Tem muitas pessoas hoje que têm muita qualificação, têm uma parede cheia de diploma, mas elas não colocam isso em prática. Será que isso é válido? Nesse momento, nós vamos precisar muito mais do que certificações, do que qualificações. Bem, sobre essa sua pergunta, né, de como você pode manter um cliente, como você pode, de repente, tá buscando novos clientes, eu trouxe um dado muito interessante de uma empresa chamada NeoAssist. Tá? A NeoAssist é uma empresa que trabalha com soluções omnichannel justamente para otimizar o atendimento da empresa e melhorar o relacionamento com o cliente. Ela fez uma pesquisa com milhares de pessoas e dentro dessa pesquisa ela trouxe um resultado absurdo. Para você ter uma ideia, Fernando, 87% hoje dos consumidores, eles deixaram de fazer uma compra através de uma marca, de um produto ou de um serviço, simplesmente devido ao mau atendimento. Então, não sei se já aconteceu com você, aconteceu comigo várias vezes, eu quero já deixar aqui essa pergunta para todo mundo que está nos assistindo. Se você já precisou muito fazer uma compra, você precisava do produto, você precisava do serviço, mas você foi tão mal atendido que você não efetuou a compra. Isso já aconteceu com vocês, pessoal? Eu tenho certeza que sim, comigo já aconteceu várias vezes. Da mesma forma, como você é bem atendido, às vezes você não precisa comprar aquilo,
mas o atendimento é tão bem feito que você acaba comprando, você fica até com vergonha de não comprar. Então, nesse momento, as pessoas elas vão precisar fazer muito mais do que o simples, do que o básico. E eu quero compartilhar com vocês aqui, eu anotei 5 coisas que são extremamente importantes, são estratégias poderosas, e eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês, tá? Então a gente vai matar a cobra e mostrar o pau. Eu vou falando sobre essas coisas e vou trazer aqui algumas possibilidades que vocês podem fazer para exemplificar, para ficar ainda mais claro. A primeira coisa é você trabalhar as coisas que são aparentes. O que é trabalhar as coisas que são aparentes, Fernando? É você, por exemplo, ter uma boa aparência do local. Vamos pensar antes do cenário do corona, e ainda existem várias empresas nesse momento que estão abertas, principalmente as empresas ligadas à questão de saúde, à questão, né, de segurança, à questão de alimentação, mas existem algumas empresas que elas precisam trabalhar muito ainda a aparência do local. Imagine você quando você vai fechar um negócio. Você avalia a aparência do local, da empresa, onde você está? Eu tenho certeza que sim, porque nós somos muito visuais. Então, você ter um cuidado com a aparência, e nesse caso eu não estou falando somente da aparência do vendedor, da pessoa que está na frente, mas a aparência do local, a aparência física da empresa, como que anda a questão, né, da entrada, da recepção, como que anda a questão dos locais de trabalho, do lado de fora, de pintura, desse tipo de coisa. Todo mundo compra com os olhos. E se você não cuidar da aparência, nesse momento tem muita concorrência. Então as pessoas estão em casa, você tem o famoso Google ali, as pessoas elas estão buscando várias e várias possibilidades. E aí, uma das coisas que é muito valorizado é essa questão da aparência. Então você tem que ficar atento a essa questão física do seu estabelecimento, do seu negócio, a questão física nesse momento de onde você está trabalhando, que seja no home office. Como é que anda hoje a questão física? Se você precisar fazer uma videoconferência, você está bem apresentável nisso? A sua mesa é uma mesa que está legal, que está bonita, ou você mostra uma desorganização, um descuidado muito grande com isso? Então, a aparência é muito importante. Além da aparência, eu já falei que a questão de organização da sua mesa, da sua loja, da sua empresa também é importante, as pessoas estão atentas aos detalhes. A vestimenta apropriada é uma outra coisa importante, ainda mais pela facilidade que nós temos hoje, né? Eu fiz uma reunião com um cliente outro dia e o cara estava fazendo uma reunião de camiseta. Ele tinha acabado de voltar da academia e estava fazendo uma reunião com camiseta. Será que ele faz a reunião? Tudo bem que, no caso, eu era um contratado, né? Então, eu fui contratado para ajudar ele em algumas atividades lá da empresa. Mas será que ele tem esse cuidado com o cliente? Eu acredito que não. Se ele fez uma reunião assim comigo, às vezes ele acha normal, home office, está tudo bem, nesse momento está todo mundo assim. Então é importante você estar atento às suas vestimentas, utilizar, né, um vestuário apropriado, porque as pessoas elas estão atentas a esses detalhes. Isso tudo ainda dentro do primeiro item, tá, Fernando? Que é a questão da aparência. Atendimento telefônico e WhatsApp. Uma outra coisa de extremo valor. Como que você atende hoje um possível prospect? Como que você está atendendo o seu cliente? Você dá a devida atenção para ele? Ou você atende de qualquer jeito, né? Não vai para um local adequado, não se programa para fazer um atendimento, não, às vezes não abre ali o histórico do seu cliente, se você trabalha com CRM, é importante você ter essas informações. Se for para o WhatsApp, você conversa no WhatsApp com gírias, você tem uma questão mais formal, você tem algumas mensagens que são mensagens que podem ser algum script, algumas mensagens que sejam prontas para você poder trabalhar. Isso tudo também é levado em consideração. Tá? Você mostra o tamanho do seu negócio, você mostra um cuidado nos detalhes, e os detalhes fazem toda a diferença nessa hora. Para finalizar essa primeira parte, a questão dos processos digitais, né? Hoje está aumentando muito, é uma especialidade da maioria das pessoas que estão aqui, da Acespro. A gente está falando de uma associação voltada principalmente para a área de TI, então é importante você ver como andam os seus processos digitais, o seu site, a URA telefônica, se você trabalha com uma URA telefônica, como que andam os seus e-mails, né? Se você tem um padrão, se você não tem, a extensão do seu e-mail, se você trabalha com e-mail particular, se você trabalha com Gmail, enfim. Esses detalhes vão mostrar a qualidade e o cliente, nessa hora, ele tem muita escolha, Fernando. Então, nas escolhas,
se ele está ali, é uma pessoa muito visual, como a maioria as pessoas podem escolher, isso é um motivo de escolha, não dependendo da sua qualidade, mas a pessoa pode fazer uma escolha simplesmente pela questão da aparência. Segunda coisa importante que eu separei aqui para compartilhar com vocês, a segurança. Então, você demonstrar segurança de que forma? Você se demonstra como uma pessoa especialista? Ou você é uma pessoa que está quebrando galho naquilo que você faz? Você conhece bem os procedimentos do seu negócio, da sua empresa? Você conhece bem os seus produtos e serviços? Se você não demonstrar essa segurança para a pessoa, você pode estar perdendo uma oportunidade de fidelizar um cliente ou de trazer novos clientes. E aí não adianta jogar a culpa no coronavírus, não adianta falar que o mercado está difícil, que está em crise, porque às vezes o seu cliente ele já está dentro do seu negócio e você está deixando ele escapar, ou então você está deixando de trazer novos clientes por causa de detalhe. Ainda dentro da segurança, é importante você ser um solucionador de problemas. Você precisa conhecer qual é o problema do cliente, Fernando. É importante isso. Tem muitas pessoas, às vezes, que vão querer oferecer muito mais pela sua necessidade, mas não vai procurar qual que é a verdadeira dor do cliente. Qual que é o problema do cliente? Entenda o problema do cliente para você poder oferecer a cura para ele. Isso é extremamente importante. Então, você precisa ser um solucionador de problemas. Tá? Deixar o seu cliente seguro e tranquilo. Uma outra coisa também que isso vai muito da forma que você vai conduzindo o atendimento, da tranquilidade, da segurança, de você se apresentar como uma pessoa especialista naquilo, né, de você procurar entender a dor dele e o problema dele para oferecer um produto, um serviço exatamente dentro da necessidade dele. E isso tudo vai fazer com que você possa fidelizar o cliente. É possível também que você consiga trazer novos faturamentos com o mesmo cliente, porque nesse momento ele pode ter uma demanda, né, latente, que você nem conhecia e você começar a conhecer nesse momento. Então, além de poder trazer novos, você pode manter o seu cliente ou aumentar o faturamento com o cliente que você já tenha. E ser responsável pela comunicação. Quando eu falo a comunicação aqui, eu quero destacar a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Por exemplo, se eu estivesse aqui falando com vocês de cabeça baixa, gaguejando, sem saber falar, sem saber explicar para vocês o que eu estou comentando, será que eu ia passar uma credibilidade? Eu tenho certeza que não. E o não verbal, ele entrega muito isso. A forma como você está falando, a entonação, se você é uma pessoa que é confiante na sua proposta, no seu negócio, as pessoas sentem isso. Eu costumo dizer que do mesmo jeito que um cachorro, ele sente se a gente está com medo ou não, e eu lembro que quando eu era mais novo, né, na fazenda lá da minha família, os cachorros, eles mordiam as pessoas que demonstravam medo. Então parece que o cachorro, ele sente um cheiro, as pessoas, elas percebem se você está sendo verdadeiro ou não, e isso muito mais através da sua comunicação não verbal. Então você ser responsável pela sua comunicação, você assumir isso, e se for necessário procurar desenvolver novas habilidades, sim, procurar especializar cada vez mais na sua comunicação, naquilo que você fala e naquilo que seu corpo fala. Mostrar congruência. Isso faz parte do segundo ponto, que é a questão da segurança. Terceiro ponto, Fernando, a empatia. Hoje está muito em alta a empatia, né? As pessoas falam de empatia, de inteligência emocional, mas eu quero destacar aqui o que é empatia. Empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa. Então, você hoje se coloca no lugar do seu cliente, no lugar da empresa que você atende, você procura entender o que essa pessoa está passando, quais são realmente as necessidades dela, quais são as dores, quais são os desejos, para você poder ser assertivo. Você demonstrar uma empatia, dar atenção para o seu cliente, é muito poderoso. Isso gera um rapport muito forte, isso gera uma grande conexão. E quando a pessoa ela sente, além de segurança, ela sente essa conexão, você pode ter certeza que você já está com mais de 50% da sua venda feita, do seu negócio, do seu contrato fechado, e isso é muito voltado para a parte da empatia. Ainda dentro da empatia, é importante você não levar as coisas do cliente, não levar para o lado pessoal, você procurar entender o cliente. Tem muita gente, às vezes, que fala, esse cliente é chato,
Nossa, mas esse cliente é enjoado. Nossa, mas essa pessoa aqui, ela não consegue explicar, não sei o quê. E aí, às vezes, as pessoas elas vão procurando culpados, justificando os seus erros, ao invés de procurar conectar cada vez mais com o cliente. O cliente, ele dá sinais o tempo todo. E quanto mais você procurar desenvolver a sua escuta empática, estar atento realmente ao que o cliente está para falar, melhor vai ser para você e melhor vai ser o resultado que você vai obter daquela conversa, daquele atendimento. Evitar o não é muito importante. Eu vejo que tem muito vendedor despreparado, Fernando, que fala muito mais o que não pode fazer, o que não consegue fazer, do que efetivamente falar o que você pode fazer. Por exemplo, Fernando vai e faz me passa um orçamento, e aí eu falo assim, não, Fernando, isso eu não consigo fazer, isso eu não consigo. Tá bom, mas então enalteça o que você faz, aquilo que você consegue entregar. Não precisa ficar enaltecendo o que você não faz. Muito pelo contrário, nessa hora é melhor você evitar isso e partir para aquilo que você é bom. Então, evitar o não e falar o que você é bom, o que você pode fazer para atender ele, é uma outra coisa que vai gerar muita empatia, que vai aumentar muito o nível de rapport. Tá? Então, nós falamos aqui sobre 3 estratégias para você poder aumentar o cliente e manter o cliente que você já tem nesse momento. Eu vou compartilhar mais 2 aqui para a gente poder continuar aqui a nossa live. A questão de resposta, Fernando, que é o 4º item que eu separei aqui para compartilhar com vocês. Ter agilidade na resposta, ter qualidade, focar na qualidade é muito importante. Tem empresas hoje que demoram 2 dias, 3 dias, 1 semana para dar um retorno. Mas o cliente, ele está na casa dele ali, às vezes com o computador aberto, e ele tem uma série de fornecedores para ele buscar. Se você não der retorno, você acha que ele vai ficar te esperando? Provavelmente não, provavelmente ele vai partir para o próximo da fila. E se a próxima empresa ela tiver agilidade no atendimento e focar na qualidade, ele vai fechar com a outra e você vai ficar falando sozinho. E não adianta depois jogar a responsabilidade no cliente. Essa responsabilidade é nossa. Surpreender o cliente. Então, você poder surpreender ele de uma forma positiva, entregar sempre antes do prazo, ou no mínimo, né, no pior das hipóteses, você entregar no prazo combinado, no prazo marcado. É melhor você ser verdadeiro, sincero, falar a verdade para o seu cliente, do que você, às vezes, ficar num jogo de mentira para fazer um fechamento, falar o que você sabe que não pode, e depois você ficar ali enrolando o seu cliente. Isso daí é muito desagradável e você vai perder muita credibilidade. O cliente pode até comprar uma vez, mas ele provavelmente ele não vai voltar. O que a gente está falando aqui é sobre fidelização também, né? E, por último, a questão da confiança, Fernando. Então, você transmitir para o cliente que ele pode confiar e contar com você. Quanto mais o cliente ele tiver do seu lado, porque antes de ter um CNPJ, a gente está falando de CPFs, de pessoas. Se você mostrar essa confiança, se você mostrar para o cliente que ele pode confiar em você, ele provavelmente ele vai te esperar, ele vai aguardar um prazo, às vezes ele vai pagar um preço maior do que ele tenha em um outro concorrente por causa da confiança. Então não fique preso somente ao preço, preocupe muito mais com o valor, e o valor é aquilo que está agregado ao seu produto, ao seu serviço, e você cumprir tudo que foi prometido. Né? Não adianta nada você cumprir, você prometer um monte de coisa e você não cumprir, porque às vezes isso vai te gerar retrabalho, vai gerar um desgaste grande, vai gastar muita energia e o seu cliente ele pode não voltar, e um cliente insatisfeito, ele faz um barulho grande, ele fala e fala bem, fala com vontade, fala mais do que se ele tivesse satisfeito, na verdade. Tá? Então, esses são 5 itens que eu acredito que você possa colocar em prática, são estratégias poderosas, eu coloco isso em prática, e durante esses 20 anos que eu tenho de experiência na área comercial, na área de vendas, são coisas que chamaram muito a minha atenção. Então, recapitulando, você cuidar da aparência, você cuidar da segurança, você demonstrar e trabalhar muito a questão da sua empatia, tempo de resposta e a confiança do cliente. Muito legal. Acho que de todos esses pontos aí, eu acho que você comentou 2 coisas que elas são muito importantes, né? A gente colocar um foco. Na hora que você falar na empatia, principalmente como a gente foca no problema do cliente, né? É colocar o cliente no foco central ali. E, na verdade, a gente precisa entender o que o cliente, como se diz, o que realmente ele está precisando. E outra coisa que é importante que você colocou é
Isso principalmente para nós que somos de empresas de TI, de tecnologia e venda de software, é a questão do não, né? É enfatizar mais os benefícios que um software pode agregar de valor do que propriamente aquilo que ele não vai fazer. Então a gente tem uma leve sedução pelo não, mas isso talvez afaste o próprio cliente, né? Então, e isso que eu acho que é muito importante. Às vezes, né, Fernando, isso a pessoa ela pode encarar isso como assim, ah, não, mas eu estou sendo muito sincero e verdadeiro. Tudo bem, eu não estou falando para você mentir, eu estou falando para você focar naquilo que você consegue fazer. Exatamente. Simples assim, né? Então, enalteça aquilo que você é bom, aquilo que você entrega, aquilo que de repente pode ser um diferencial competitivo, que isso vai atender as necessidades do cliente, pode ser um fator decisivo para você fechar um contrato ou para o cliente ele procurar uma outra opção. Não, e isso que você colocou, ele é muito importante, porque a gente tem a mania de geralmente perguntar ao cliente o que o cliente quer, né? O que é diferente do que ele realmente precisa. Então, geralmente, ele vai te falar que ele quer um app, mas será que realmente ele precisa do app? É entender realmente o que ele precisa, né? Então, Muito bem. nesse momento, entra essa questão de empatia, que ela é muito importante. E como que você acha que a gente pode desenvolver novas competências para sair desse momento mais fortalecido? Bem, esse momento é um momento muito propício para isso, né, Fernando? Para você poder desenvolver novas competências. E o que são competências? Para ficar claro e ficar todo mundo aqui na mesma página. Competências é igual a conhecimento, mais habilidades, mais atitude. É completamente diferente de qualificação. Tem muitas pessoas hoje qualificadas e pouco competentes. Então, nesse momento, para você desenvolver competências, é importante que você busque conhecimento? Sim, claro que é importante que você busque conhecimento. Mas, além disso, é importante que você trabalhe o seu autoconhecimento, que você saiba quais são os seus pontos fortes, que você possa potencializá-los. É importante você saber quais são os seus pontos a serem melhorados, para você poder procurar eliminar esses fatores ou diminuir essas questões. E isso vem muito, não só com conhecimento, mas que você possa identificar quais são as suas habilidades, aquilo que você já faz bem e poder trabalhar cada vez melhor ela, e você trabalhar muito bem a sua atitude, o seu comportamento. Porque eu vejo, às vezes, Fernando, as pessoas, nesse momento, elas ficam focadas, às vezes, mais no problema, elas focam naquilo que elas não têm controle, ao invés delas focarem nelas mesmas. E o que a gente pode focar aqui? Nesse momento, você pode focar em você, como que anda a sua positividade, o seu otimismo, como que você está fazendo a sua gestão do tempo, como que estão as suas atitudes. Tem gente, às vezes, que acorda e fala, ai, meu Deus, que saco, vou ter que acordar, vou ter que trabalhar, ô, coronavírus, passa. O que isso vai te ajudar? Não vai te ajudar em nada. É uma situação que todos nós estamos vivendo. Isso não é uma questão só sua. Então, foca naquilo que você tem controle, que é você, que são as suas habilidades, que são as suas atitudes, o seu comportamento, e busque novos conhecimentos. Tem gente, Fernando, que nesse momento, com todo o tempo a favor, porque o que eu via muito eram as pessoas falando que não tinham tempo para se desenvolver antes do corona. Agora as pessoas estão falando que estão com tempo de sobra. A questão não é ter mais tempo, é como você utiliza o tempo, volto a dizer, é muito mais ligado à sua atitude. Então, vai ter pelo menos 50% das pessoas que vão passar por esse momento e não vão desenvolver novas habilidades e novas competências. Porque as pessoas elas estão focadas muito mais no problema, e quando você foca no problema, você acaba que não chama a responsabilidade, fica procurando culpado, justificando seu erro, e aí você acaba que não aproveita. Então, você, para desenvolver nesse momento competências, você tem que trabalhar o seu conhecimento, você tem que buscar hoje novas formações, você pode buscar hoje novos livros, pelo YouTube, você tem muito conteúdo de qualidade, tem várias e várias empresas hoje que estão compartilhando cursos gratuitos. Então, não é falta de dinheiro também. Tem muita gente que pode falar assim, ah, mas eu não tenho dinheiro nesse momento. Não, tem muito conhecimento hoje que você pode adquirir, tem muitas qualificações que você pode buscar de uma forma gratuita. O que você precisa fazer? Trabalhar a sua atitude, parar de dar desculpinha para você mesmo, porque isso são sabotadores, às vezes, que a gente acaba acreditando no que a gente fala, porque o nosso cérebro, tudo que você foca expande. Se você fala que não tem tempo, que isso é difícil, porque não sei o quê, tarará, provavelmente você não vai conseguir mesmo.
Se você mudar a forma como você trabalha isso, eu tenho certeza que você vai encontrar tempo aí no seu dia. E como que isso pode ser feito, Fernando? Através de bloqueio na sua agenda. Então, coloca na sua agenda tempo para você buscar novas qualificações. Se você não fizer isso, você vai deixando isso para depois, às vezes vai aparecendo cada vez mais coisa urgente, você vai fazendo tudo, vai procrastinando, e aí passou o tempo, você não desenvolveu nenhuma nova habilidade, você não desenvolveu novas competências. E, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Nesse período, as pessoas daqui, pós-crise, pós-crona, as pessoas que não desenvolverem novas competências, elas vão ter muita dificuldade dentro do mercado, a gente vai falar sobre isso também. Então, o que eu aconselho que você possa fazer é que você leia livros, que você faça cursos, que você possa fazer formações, busque isso, seja de uma forma paga ou de uma forma gratuita, mas que você coloque em prática, bloqueando na sua agenda tempo para fazer aquilo. E aí você se comprometer a fazer aquilo que você está programando. Isso é interessante mesmo, né? Um dos pontos mais importantes que eu acho que eu que tenho consultoria, faço contratação, essas coisas, e enxergo um dos pontos que nas próximas contratações é muito importante identificar quais são as pessoas que realmente aproveitaram o tempo e fizeram alguma coisa que seja para ganhar alguma coisa, do tipo um novo conhecimento, uma nova. Então, eu vejo um dos pilares dos webinários, das lives que a gente tenta fazer a primeira coisa que eu pergunto é a pessoa que vai vir, que vai ser nosso entrevistado hoje, ele vai trazer positividade? Porque se não tiver essa gana, essa positividade, não adianta, porque nesse momento a gente não precisa de mais pessoas falando que não vai dar certo ou que... E eu acho que é engraçado porque não adianta, porque nós não somos e temos, às vezes, a presunção de sermos engenheiro de obra pronta, né? Acho que o principal erro das empresas, e isso traz para os próprios profissionais, é a gente achar que, independentemente da pandemia, mas é uma coisa que é certa, é que o futuro é linear, né? Ele nunca foi. Ou seja, a gente tem que nos preparar, não nós profissionalmente, tanto as empresas, que a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente projetar que o futuro é linear, independentemente de coronavírus, é um erro, né? E, igual você falou, toda essa questão deu a oportunidade de, talvez, de tanto profissionais ou quanto empresas mostrarem realmente para que elas veio, né? Para que ela veio e mostrar o seu diferencial. Acho que isso é importante. E na hora que a gente pensa nisso, queria voltar um pouco, mas eu acho que queria que você falasse um pouquinho dessa questão da empatia, voltar um pouco ali, como que focar no problema do cliente. E, por exemplo, os benefícios ao invés da funcionalidade de um software, por exemplo. Queria que você desse uma pincelada de realmente como focar no problema do cliente. Eu costumo dizer, Fernando, eu vou compartilhar com vocês aqui, fica aí um presente, tá, Fernando? A gente não combinou isso, quem sabe faz ao vivo, eu vou compartilhar aqui depois com vocês, para você poder passar para o pessoal. Tem um e-book que eu desenvolvi, chamado A Arte de Vender em 5 Passos. Então, volto a dizer, eu não quero aqui ensinar vocês a venderem software, com certeza vocês são muito mais especialistas nesse assunto do que eu, mas eu posso garantir que durante os 20 anos que eu tive de experiência em área comercial, eu trabalhei em vários segmentos, em várias empresas, existe um modelo pronto que você pode vender independente de qual seja o seu negócio. E isso tudo está ligado a 5 passos. Então, o primeiro passo é você o quê? É você estabelecer bem a empatia. Você precisa estabelecer uma empatia com a pessoa, você precisa criar uma conexão. Não adianta você ter o seu melhor produto se você é uma pessoa que não chega sorrindo, se você é uma pessoa que não demonstra positividade, se você é uma pessoa que não está ali de coração aberto, de baixa guarda. Às vezes as pessoas elas chegam e já chegam fazendo julgamento. Nossa, mas o Felipe, ele é antipático. Nossa, o Fernando, eu não gostei do Fernando. E isso já faz com que você não crie rapport.
E antes do rapport acontecer, Fernando, nada acontece. É importante que você crie rapport. Quando você cria o rapport com a pessoa, o que é rapport? É conexão, está muito ligado à relação, é a parte mais importante da comunicação. O primeiro passo é você criar esse rapport, estabelecer uma empatia com a pessoa. Segunda coisa, o que você tem que fazer? Você tem que fazer perguntas. As perguntas movem o mundo. O que eu já vi de vendedor despreparado que chega querendo falar e não pergunta, e foi aquilo que a gente comentou. Às vezes a pessoa, o vendedor, ele está tão na ânsia de vender que ele vai oferecer aquilo que ele quer vender, mas não é aquilo que o cliente quer comprar. Aí eu te pergunto, você acha que vai dar negócio? Não vai dar negócio. A pessoa ela está muito mais focada em querer vender alguma coisa que para ela faz sentido do que fazer perguntas e entender o que o cliente pede. Então, o segundo passo é fazer perguntas para levar justamente para o terceiro passo, que é o quê? Você identificar as necessidades do seu cliente. Quando você identifica as necessidades, Fernando, as coisas elas vão começando a ficar cada vez mais gostosas e prazerosas numa venda. Porque por trás de toda venda tem a questão da comunicação. Se você entender essa questão, você vai perceber que a parte técnica ela é um mero detalhe. As pessoas compram muito mais você, aquilo que você está falando e como você está falando, do que antes de qualquer coisa. E quando você começa a fazer perguntas e identificar as necessidades do cliente, da pessoa, você vai entender a dor dela. Através das perguntas você vai chegar à dor. O cara vai falar para você o que ele precisa. É o que você comentou muito bem. Não é, às vezes, o que ele quer, é o que ele precisa. Porque, às vezes, nem ele sabe o que ele quer, Fernando. Ele está lá para que você ajude ele. O cara está achando que você é uma pessoa especialista, ele conta com isso, com a sua especialidade, e ele está lá precisando da sua ajuda, senão ele não estaria te procurando. E quando você identifica bem as necessidades, você entra no quarto passo. O quarto passo é você associar o seu produto, o seu serviço à necessidade do cliente. Então, ele é um passo a passo, é uma consequência natural. Quando você associa a sua solução, o seu produto, o seu serviço, a uma necessidade, uma dor latente do cliente, o que acontece? Dá o fit e tem venda. O cliente ele vai implorar praticamente para fechar com você, e você entra no quinto passo da arte de vender em 5 passos, que é o fechamento de venda. Né? Tem muita gente também que identifica as necessidades, associa, mas tem medo de vender. Aí não oferece a solução. E aí, às vezes, o cliente vai procurar isso, já entendeu as necessidades, mas vai procurar, às vezes, com uma outra pessoa. Tá? Então, quanto mais você fizer perguntas, você trabalhar antes de qualquer coisa, você tem que criar a empatia, gerar o rapport com o seu cliente. Porque, como eu disse, antes disso acontecer, nada acontece. Depois que você já conseguiu trabalhar isso bem, faz as perguntas, identifica bem as necessidades, associa a necessidade do cliente com a sua solução, é como se você estivesse dando um remédio para a dor, você está curando a dor dele, aí você está pronto para fechar a venda. Muito legal, e é isso mesmo. E, cara, claro que não é um futuro, fazer um futurismo aqui, mas não é... Como que você acha que vai ser o mercado depois desse cenário todo que a gente está passando? Fernando, eu chego até a arrepiar com isso, tá? Quando você fala isso, sim, eu arrepiei aqui, porque, assim, a minha crença, isso é... Opa, tinha alguém me ligando aqui na hora errada. A minha crença, isso é uma crença, é uma coisa pessoal, mas o que eu acredito fortemente, buscando compartilhar isso e discutir com outras pessoas, estudando muito sobre respeito, né, de como vai ser o futuro. A primeira coisa que é certa é que o futuro, hoje, ele muda de uma velocidade muito rápida, né? A gente está aqui falando com especialistas na área de tecnologia, de TI, então veja os últimos 10 anos como que foram as evoluções. As coisas elas estão mudando numa velocidade incrível. Então, hoje, uma criança de 5 anos tem mais informação hoje do que o rei da Inglaterra tinha 100 anos atrás. Para vocês terem ideia, a questão de informação, de velocidade de informação, de melhoria, o telefone, né? Hoje, um aparelho telefone pequenininho, ele é muito mais poderoso do que os primeiros computadores, né, da década de 70, que eram gigantescos, eram, né, às vezes, o tamanho de empresas, ficaram dentro de
de uma estrutura gigante. Então, essa evolução ela é natural. Então, você precisa estar aberto a mudanças. Tem uma frase que fala que o analfabeto de hoje é aquela pessoa que não está aberta a desaprender para aprender de novo. Tá? Então, é importante que você tenha humildade, esteja aberto a buscar novas informações, que você possa trabalhar muito bem a sua criatividade, que você possa se reinventar. E como que vai ser o mercado daqui para frente, na minha opinião? Ele vai ser uma relação muito diferente. Vou dar aqui alguns exemplos, Fernando. Hoje, uma empresa hoje que trabalha com restaurante. Essa empresa ela está fechada, ela não pode mais atender os seus clientes. O que ela fez? Ela começou a oferecer delivery. Então você tem Rappi, você tem iFood, você tem Uber Eats e uma série de outros aplicativos que estão fazendo isso. Eu conversando com vários empresários dessa área, eles falaram comigo que a possibilidade deles fecharem um restaurante, demitirem muitos funcionários e trabalhar só no modelo de delivery é muito grande. Por quê? Eles estão fazendo mais com menos, eles estão faturando, e eles estão hoje percebendo que, às vezes, o custo que você tinha do modelo antigo, tradicional, antes do corona, era um custo absurdo, e eles podem eliminar esse custo. Agora, vamos pensar como empresário. Você, como empresário, tendo a possibilidade de fazer mais, economizando muito, você vai voltar para o modelo antigo? Não vai. Você não vai fazer isso. Então, esse cenário é um cenário que ele acontece hoje na área de alimentação. Tem muitas lojas hoje que estão vindo para o mundo digital, né? O número, no começo aqui da nossa live, eu parabenizei as pessoas por estarem aqui, porque a gente tem um monte de competição nessa hora, tem várias pessoas utilizando isso, trabalhando no produto, vindo para o meio digital, e isso é um caminho sem volta. Se isso já era uma coisa que estava aumentando, né, há um tempo atrás, hoje é uma coisa que ela, com certeza, ela sinalizou para várias pessoas que eles podem, para várias empresas, inclusive, que elas podem diminuir muito o seu custo, que elas podem diminuir muito, às vezes, a sua mão de obra e que elas podem trabalhar com o mundo online. E detalhe, Fernando, Felipe, mas então vai acabar muitos empregos? Vão, com certeza, acabar muitos empregos, porém vão nascer outros empregos. E aí está a diferença, aquilo que você perguntou muito bem sobre competências. Não é que os empregos vão acabar, a relação de trabalho vai ser diferente. As pessoas hoje elas estão percebendo que você pode trabalhar muito mais com resultado, as empresas estão percebendo isso. Vou dar algum exemplo, um outro exemplo. Empresas hoje que estão trabalhando no modelo home office. Essas empresas, elas aumentando produtividade, batendo metas como nunca, vendendo mais do que elas imaginavam e os seus funcionários trabalhando em casa. Isso você diminui o custo de vale transporte, você diminui o custo de instalações, o custo físico. Será que essas empresas elas vão voltar daqui para frente? Acredito que não. Acredito que elas vão pegar esse modelo. Então, o que eu percebo é que daqui para frente as pessoas elas têm que estar preparadas para isso, para buscarem novas competências, né, para ver aonde o mercado está sinalizando, em vez de ficar batendo o pé e reclamando. De repente, você pode estar tendo a oportunidade de novas profissões, de novas oportunidades, e quem sair primeiro vai beber água limpa. Né? Você falou sobre a calça curta. Então, quando a maré baixa, se você tiver com a calça curta, você vai ficar com a bunda de fora. Então, é importante que você esteja atento para isso, porque provavelmente as relações daqui para frente elas serão diferentes. E eu, de verdade, eu não acredito que a gente vai voltar a ter o mesmo mundo. O mundo é o mundo antes corona e o mundo pós-corona. E isso tudo que a gente está falando, principalmente com diminuição de custo, você poder fazer mais com menos, você trabalhar muito bem a sua gestão do tempo, você trabalhar bem a sua qualidade de vida, porque vão acabar muito a questão de deslocamentos também, muitas pessoas vão poder trabalhar em home office, né, porque esse modelo é um modelo que funcionou. Funciona para todo mundo? Não, não é que funciona para todo mundo, eu não estou generalizando, mas eu estou falando que isso é uma grande tendência. E como uma grande tendência, primeiro os que vão na frente, eles vão puxando a tendência e a grande maioria depois vai acompanhando no efeito manada. Então, essa é a minha percepção, eu estou muito atento a isso, vou dar o meu próprio exemplo. Eu, antes do corona, eu já tinha percebido isso, em outubro do ano passado, eu fechei o meu escritório e eu trabalho só home office. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, hoje eu tenho clientes em vários estados do Brasil. Então, para mim, é muito mais barato
e muito mais produtivo eu trabalhar na minha casa, no meu escritório aqui, no meu home office. Eu tenho uma qualidade de vida muito melhor, eu sou muito mais produtivo, eu evito com deslocamentos e eu evito um custo desnecessário que eu tinha com o escritório, com funcionários, esse tipo de coisa. Hoje, a minha relação com as pessoas que trabalham comigo é uma relação de produtividade. São contratos de trabalho que eu pago por produtividade. E eu vejo isso como uma grande tendência, Fernando. Acho que a gente tem que entender que crise é reinvenção, né? Acho que é o momento da crise e, igual você falou, que o legado disso é que sempre a gente tem que testar coisas novas. Igual você testou e no home office, você saiu do seu escritório. A empresa é isso, é olhar para fora e tá. E lembrando que a gente cria produtos ou cria serviços de fora para dentro, né? Não de dentro para fora. Então é ficar atento para esse mercado e o que revolução é essa que a gente está que tá ao nosso redor. Gente, eu vou abrir para perguntas agora. Fiquem à vontade. A primeira coisa que eu acho que a Vanusa mandou aqui, o grande desafio hoje é se reinventar, promover a inovação. Não é criar o novo, e sim fazer de forma diferente o que já existe. Nossa Ela está te perguntando o que você acha disso. Vanusa, tudo bem, minha querida? Bom que você está aqui. Muito feliz que a gente está aqui tendo essa oportunidade. Saudade de você, viu? Eu concordo muito com isso que você está falando, né? Eu acredito, sim, que a gente possa trabalhar muito isso, né? Da gente se reinventar, da gente focar muito na criatividade e você focar dentro de uma necessidade. Não adianta você querer, às vezes, arrumar produtos, arrumar serviços que você acredita que seja bom para você. Você tem que saber se isso é bom para o próximo. E as nossas dores hoje, elas são muito parecidas. Então, é só vocês verem um momento que a gente está vendo, né? Tem muitas pessoas hoje que estão focadas no problema. Tem várias outras pessoas que estão se reinventando e estão tendo excelentes oportunidades. A questão mesmo, vou dar um exemplo meu aqui. Eu hoje estou trabalhando muito com infoproduto. Então, os meus atendimentos, a maioria hoje é online, né? Quando eu não faço ele em company, mas a maioria dos meus atendimentos é online. Além disso, eu criei infoprodutos para quê? Para eu poder ter um ticket médio menor e poder ter uma escala dentro disso. Você tem várias redes sociais aí que trabalham, né, com vendas. Isso é uma outra grande possibilidade que a gente tem de vender produto e serviço através da rede social, não somente através dos nossos sites, e-commerce, marketplace. Então, eu concordo muito bem com isso. Você poder estar atento primeiro a se reinventar. Para você ter uma ideia, Fernando e Vanusa, tem uma reportagem que eu vi da revista Exame, muito interessante, e nessa reportagem tem um número lá que me chamou bastante atenção. Na verdade, eu fiquei chocado com isso. A maioria das pessoas hoje contratam funcionários fazendo uma análise de currículo. O Fernando compartilhou aqui, né, dentro das atribuições dele, que às vezes ele precisa estar avaliando e ele faz algumas perguntas para ver como que as pessoas estão fazendo, mas ele tem basicamente um currículo ali na mão. 100% das pessoas, ou 95% das pessoas, elas são contratadas pelo currículo. Então, você faz o contrato da pessoa pelo currículo dela, pelas certificações, né, as qualificações. Agora, 85% das pessoas são demitidas por problemas comportamentais. Então, está muito mais ligado a essa questão de se reinventar, tá, Vanusa? Se você hoje percebe que não é muito somente a sua qualificação que ela está em alta, e sim muito que a sua questão comportamental ligada ao seu comportamento e atitude, então aquilo é se você é uma pessoa comprometida com o trabalho, se você é uma pessoa organizada, se você é uma pessoa responsável, se você é uma pessoa comunicativa, se você desenvolve a sua liderança, como que você trabalha em equipe, como que você trabalha, né, com relação à pressão, com relação a prazo, com relação a tempo. Isso são muito mais questões de comportamento. Então, se você não tiver atento e disposto a ser uma nova pessoa todos os dias, provavelmente você vai ser aquela velha opinião formada sobre tudo. E isso pode deixar você como um grande dinossauro aí no mercado. Às vezes a pessoa que fica vivendo de passado
e quem vive de passado é museu, né? E nós não somos museu aqui para a gente ficar preso no passado. O passado ele é feito simplesmente para você aprender com seus erros e para você celebrar as suas vitórias. Simplesmente isso, tá? Mas não fique focado no passado, até porque o mundo ele está passando uma velocidade muito, muito rápida. O André colocou aqui, em época de home office e alta produtividade, gostaria que você falasse mais de gestão do tempo. Ótimo. O André? Foi o André, Fernando? O André, né? É. Legal. Bem, André, olha só. Dentro da gestão do tempo, o que eu posso dizer para você é o seguinte. Anota aí, tá, André? Anota que isso é importante. Você precisa não, porque ninguém precisa de fazer nada, mas é um convite que eu faço para você. Que você divida o seu dia em 4 partes. Essas 4 partes é uma parte voltada para o seu trabalho, uma outra parte voltada para a sua família, uma outra parte voltada para o seu lazer e uma parte voltada para você mesmo, para você trabalhar a sua mente, seu corpo, seu espírito, seu desenvolvimento intelectual. Felipe, mas eu vou trabalhar isso em partes iguais? Não, não é isso que eu estou falando. Cada pessoa vai saber em qual área que ela vai conseguir colocar mais tempo, mas é importante porque nós somos pessoas onde nós somos seres interdependentes. Todas as áreas elas estão interligadas. Não adianta nada você ser workaholic, você dedicar somente a uma área, porque se você não tiver esse equilíbrio na vida, você vai pifar. Você não vai estar motivado o suficiente e às vezes você vai desistir no meio do caminho. Então, uma boa questão de gestão do tempo, e quando eu falo de gestão de tempo, gente, eu falo de gestão da nossa própria vida. Se você não está fazendo uma boa gestão do tempo, você não está administrando bem a sua vida. Tá? É você conseguir dividir o dia em 4 partes. Claro que, dependendo da situação, dependendo da rotina da pessoa, dependendo da personalidade, ela vai focar mais tempo em uma área e menos tempo em outra. Nesse momento que nós estamos aqui conversando, eu, Felipe, dedico mais tempo à minha área profissional, ao meu negócio. Mas na hora que eu estou cuidando da minha família, na hora que eu estou trabalhando o meu lazer e eu estou cuidando de mim mesmo, através de academia, né? Nesse momento nós estamos sem academia, mas eu estou malhando em casa, né? Não é questão de desculpa. O negócio é você fazer o melhor que você tem com aquilo que você tem disponível. É você estar presente de corpo e alma, você tirar um tempo realmente para aquilo e aí você se jogar dentro daquela tarefa que você está fazendo. Porque hoje, dentro da gestão de tempo, André, você pode usar o seu tempo de 3 formas. Isso é muito poderoso também, tá, gente? A primeira forma de você usar o tempo é você utilizar o tempo. E isso está ligado a coisas que geram resultado para você. Por exemplo, você pode utilizar o seu tempo e programar meia hora por dia de você fazer atividades físicas, de você, de repente, fazer uma caminhada, de você fazer uma corrida, né? Se você está só em casa e não quer sair de casa, você pode fazer atividades na sua própria casa. Existem vários aplicativos gratuitos também que você pode trabalhar isso, e isso vai gerar resultado para você. Você vai melhorar a sua saúde, sua disposição, sua energia, sua motivação, e com certeza isso vai ajudar você, às vezes, a ser mais produtivo no trabalho também. Então, a primeira forma de tempo é você utilizar o tempo. Isso está ligado à produtividade e resultado. Se você planeja bem o seu tempo, você está utilizando ele. Se você não utiliza o tempo, você pode usufruir o tempo. E usufruir o tempo é você poder fazer coisas que você gosta, coisas prazerosas. Ficar com a família, poder brincar com o filho, fazer uma programação de uma férias, né, de uma viagem, assim que melhorar a situação. Ou seja, você poder marcar, às vezes, atividades fora do seu horário de trabalho, depois que você já finalizou tudo, e aí, às vezes, poder fazer um jogo com a família, brincar alguma coisa, às vezes ver um seriado, ou procurar desenvolver alguma coisa que seja interessante para você. E aí você vai estar usufruindo. Se você não usufrui ou você não utiliza o tempo, você está matando o tempo. Então, dentro da gestão, da administração do tempo, você tem essas 3 formas. Ou você utiliza ele, ou você usufrui, ou você mata o tempo. E a pergunta que eu quero fazer, não só para o André, mas para todo mundo aqui, é isso. Como que você tem utilizado o seu tempo? Você tem usufruído o seu tempo nesse momento? Você é uma pessoa que tem utilizado o tempo a seu favor e buscado novas competências e reinventado o seu negócio, buscado, né, novos clientes, feito prospecções, trabalhando ali
a questão dos indicadores de performance, ou você é uma pessoa que está matando o tempo, fica reclamando mais do dia, reclamando, né, da política, reclamando às vezes até de Deus, mas você não está fazendo nada que seja proveitoso para você. Fica mexendo às vezes em timeline de rede social, às vezes fica vendo Netflix, às vezes vendo jornal, muda de um jornal e vai para o outro, muda do canal e vai para o outro, e é a mesma notícia. E se você está fazendo isso, você com certeza está matando o seu tempo. Tá? Então, eu acredito que, de uma forma bem sucinta, isso vai ajudar muito você aí, André. Fernando, você tá sem o microfone. Opa, esqueço. O Elton Carlos colocou: Felipe, boa noite, belo trabalho. Gostaria de saber como gerenciar produtividade versus foco nas metas e a continuidade dos estudos durante a fase que estamos vivenciando, já que as cobranças não param. Você já se deparou com a situação? Quem fez essa pergunta foi quem, Fernando? O Elton. O Elton. Boa noite para você também, Elton. Gratidão aí, que bom que você está gostando do que eu trouxe aqui para compartilhar. Já deparei muito com isso, Elton. Não sei se você está aqui conosco desde o início, mas a primeira coisa que eu falei quando eu estava me apresentando foi que eu já fui uma pessoa muito desorganizada. E aí, com isso, para vocês terem uma ideia, eu era 25 quilos acima do peso que eu estou hoje, eu não tinha tempo para cuidar de mim mesmo, para cuidar da pessoa mais importante da minha vida, eu era uma pessoa que justificava muito os meus erros, procurava culpados, e eu não fazia uma boa gestão do meu tempo. Então eu pedia, né, como se Papai do Céu pudesse me dar mais horas durante o dia. Eu queria que o dia tivesse 30, 40 horas. Mas eu entendi, Elton, que se o dia tivesse mais 30, mais 40 horas, eu ia continuar procrastinando da mesma forma. Porque a questão é, 24 horas no dia sobra tempo suficiente para você fazer tudo e ainda sobra tempo para você não fazer nada. A pergunta que eu faço é como você está gerindo o seu tempo. Então, a gente acabou aqui de compartilhar, através da pergunta do André, você utiliza o seu tempo, você usufrui ele, você está matando o tempo. E você precisa dividir o seu tempo em 4 áreas importantes, que é você cuidar do seu lado profissional, você cuidar da sua família, você cuidar da sua saúde e você cuidar também do seu lazer. Ah, Felipe, mas tem muitas demandas, as coisas não param. Tá, de repente você pode dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais cedo, de repente você pode trabalhar muito com agenda e se comprometer a finalizar aquilo que você faz na hora exata que você programou. Se você não faz isso, às vezes você está falando mais sim para as outras pessoas e não para você. E isso dá uma sensação também, né, de ser uma pessoa querida, de todo mundo poder ajudar a gente, mas nesse momento o que eu recomendo é que você primeiro trabalhe o seu foco, né, e como você pode trabalhar o seu foco? Tendo uma maior clareza, quais são os seus objetivos. Quais são os seus objetivos a médio e longo prazo? E aí você faz do macro para o micro, né, do macro para o micro. Você visualiza quais são os seus objetivos, seja no seu negócio, seja na sua família, seja nos seus relacionamentos, na sua saúde, e você vai diminuindo isso e trazendo para as suas ações diárias. Tá? Isso vai aumentar muito o seu foco. Quando a gente não tem metas, quando a gente não tem foco, a gente vai fazendo qualquer coisa. E aí deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? É como se a gente ficasse no meio do oceano, num barco à deriva. Mas olha só que interessante, Welton. Você não tem controle sobre as tormentas que possam acontecer. Você não tem controle sobre o vento, você não tem controle sobre as tempestades, mas você tem controle sobre o seu barco. Então, independente do que aconteça, se você trabalhar aquilo que você tem controle, que é você, a sua gestão do tempo, as suas atitudes, o seu comportamento, você com certeza vai fazer uma boa gestão do tempo e vai melhorar muito sua produtividade, tá? Eu posso te garantir. Se você tiver com dúvida, vou aproveitar aqui e já fazer o jabá, depois você pode pegar os meus contatos, né, e a gente bater um papo e eu vejo se eu consigo te ajudar de alguma forma mais específica, tá? Mas independente disso, o que eu posso te dizer e te garantir que com o que a gente compartilhou aqui com vocês nesse webinar, se você colocar isso em prática, você vai sentir muito já um aumento de produtividade, tá? Você trabalhar a sua agenda
dividir os tempos ali de meia em meia hora, porque o que acontece, Welton e Fernando, é que as pessoas deixam o tempo escapar o tempo todo entre os dedos. Por quê? Porque elas não vão fazendo programação. Para vocês terem uma ideia, a minha filha, a Laura, ela tem 5 anos. Né? No primeiro momento pode parecer um pouco duro, mas ela sabe que eu tenho uma série de coisas a cumprir, inclusive brincar com ela, faz parte das coisas importantes para mim. Mas a partir do momento que você comece a falar mais sim para você e não para as outras pessoas, você vai começar a cumprir mais as coisas que fazem sentido e geram resultado para você. Se você, às vezes, quiser agradar tudo o tempo todo, você vai sempre se colocar em segundo lugar, você vai ficar em segundo plano, vai ajudar as outras pessoas e, na maioria das vezes, elas não estão pedindo isso para você. Elas depois vão falar, putz, você fez o que você quis. Ainda são mal agradecidas. Tá? Então, além de você fazer uma boa gestão do tempo, de você trabalhar o seu foco, você precisa saber realmente o que você quer e colocar metas para isso. E fazer o acompanhamento. Resultado esperado com resultado obtido. Para você ver o que você está acertando e continuar, e para você ver o que você está errando e melhorar. Muito legal. E a Isabela perguntou se você utiliza algum método de controle desse tempo, tipo Pomodoro ou ferramenta parecida. O Pomodoro é muito legal, eu gosto muito, eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar hiperfoco, tá? Ela é a Isabela, não é isso? Isso. Legal, Isabela. O Pomodoro, existem, né, vários tipos de conceito. Eu utilizo muito hoje a tríade do tempo, tá? Que é um conceito onde você pega 100% do seu tempo e divide ele em importante, urgente e circunstancial. Quanto mais você trabalhar na esfera do importante, mais você consegue planejar. E quanto mais você planejar, mais resultado você gera. Para trabalhar o hiperfoco, eu gosto muito dessa ferramenta, né, dessa estratégia Pomodoro, que é o quê? Que é você trabalhar um hiperfoco ali de 30 minutos, hiperfocado, aí você para, aí relaxa, eu gosto disso, aí eu levanto, aí eu vou pegar uma fruta, vou tomar uma água, aí eu volto para o hiperfoco. Isso, para mim, funciona muito bem. Agora, a maior ferramenta de gestão do tempo para melhorar a sua disciplina que eu posso compartilhar é a nossa agenda. A agenda ela é poderosa, Isabela. Se você colocar as coisas na sua agenda, se você se programar, como eu disse, de meia em meia hora, colocar não só o lado profissional, mas trabalhar a agenda como uma agenda da sua vida, você vai perceber o quanto isso vai aumentar. E no primeiro momento, eu tinha a impressão de que se eu trabalhasse isso ia ser uma coisa muito ligada ao militarismo, às coisas chatas, às coisas rígidas. Não, eu entendi que quanto mais eu trabalho a minha agenda, mais liberdade eu tenho. Então, eu recomendo que você utilize, se você ainda não utiliza, a agenda, tá? E o Pomodoro, para mim, funciona muito bem também. Muito bacana. Felipe, eu queria depois que você colocasse aí os seus contatos para o pessoal poder, Fechou? se quiser, entrar em contato. Enquanto você está colocando o seu contato aí, eu gostaria de, em nome da Acesso, a te agradecer de coração pela sua contribuição, os nossos associados e todo mundo que participou desse webinar. E que continue acompanhando as redes sociais, vamos divulgando outros webinários, outras lives, e queria de coração agradecer e contar com você na próxima, que com certeza após a pandemia já tem algum evento que a gente está pensando em fazer junto com o Felipe aí, vem coisa boa para dentro da CESPRO, só esperar passar essa situação que a gente está vivendo para fazer algum evento presencial. Mas de coração agradeço a todos e, Felipe, muito obrigado. Fernando, a gratidão é toda minha, tá? Quero agradecer a todos que ficaram aí com a gente, afinal de contas a gente já está aqui há mais de 1 hora, né? Então isso demonstra realmente que vocês são pessoas diferenciadas e que a nossa live, ela realmente teve muito conteúdo aqui para você poder colocar em prática, tá? Então contem comigo, eu estou aqui à disposição, né? Para quem quiser, eu deixei aí o meu telefone direto, o meu WhatsApp, o meu e-mail também, o e-mail da minha empresa. Hoje eu faço treinamentos dentro das empresas em compra, então entendendo a situação. Hoje eu faço atendimentos de uma forma individual ou em grupo também, e a gente utiliza muito as ferramentas online que a gente tem à disposição.
E vai ser um grande prazer, Fernando, tá? Conta comigo aí para as próximas. E em breve a gente vai estar junto presencialmente, sim, aí na CESPRO. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa vindo. Vamos sair desse momento fortalecidos, com toda certeza. Com certeza. E como promessa é dívida, favor encaminhar seu e-book para as meninas, para que elas possam encaminhar para o pessoal. E que o pessoal já cobrou falando cadê o e-book, viu? Combinado, combinado. Deixa que eu vou passar aqui, que a gente finalizar, eu vou pegar o link, vou passar para a Gilmara, tá? Ótimo. E aí a Gilmara coloca. Nós vamos fazer o seguinte, Fernando, como na verdade nós vamos fazer uma troca aqui com todo mundo que quiser o e-book, tá? Então, para as pessoas que quiserem o e-book, elas têm que ir lá na minha página lá do Instagram, que é @IPCperformance. As pessoas elas têm que ir lá e elas vão, além de me adicionar, quem puder mandar uma mensagem para mim no direct falando qual foi o grande aprendizado, o que mais fez sentido aqui na nossa live, eu vou estar lá e vou responder cada um de vocês, tá bom? Eu vou falar isso coloca aí coloca o perfil aí no chat. Deixa eu colocar aqui no chat também. IPC Performance, está dentro do Instagram, vai lá, manda um direct para mim, eu pessoalmente vou responder você, e isso para mim é muito importante, esse feedback, né, do que você achou mais importante, do que você mais gostou, qual foi o aprendizado que você teve aqui, o maior insight que veio, e nós vamos compartilhar, sim, o e-book A Arte de Vender em 5 Passos. Então eu vou ensinar você como que você pode vender qualquer produto ou serviço através de apenas 5 passos. Isso vai ajudar muito você a melhorar também as suas vendas e seu faturamento. Maravilha, gente. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite a todos e um abraço, Felipe. Valeu, Fernandão. Um abraço, pessoal. Valeu.